Esse é o seu café e é para animar o seu dia, animar a sua vida pessoal, sua vida profissional, familiar e sua vida com Deus. A gente está conversando sobre a força da convicção e um versículo base está em Atos 4:20, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E esse texto está dentro de um contexto onde Pedro e João são presos após serem instrumentos de Deus na vida de um aleijado. E o fato provocou assim um grande tumulto. O capitão da guarda do templo, os sacerdotes e os saduceus ficaram perturbadíssimos. E assim os 2 discípulos de Jesus foram jogados dentro de um cárcere. A primeira grande perseguição aos discípulos de Jesus, podemos dizer que foi desencadeada pelos saduceus. É bem verdade que mais tarde os fariseus se associaram aos saduceus, quando perceberam que o evangelho da graça não se coadunavam, não batiam com o legalismo que tanto eles defendiam. Os discípulos foram levados ao Sinédrio, uma instituição especificamente judaica, que tinha a função de resolver os problemas domésticos dos próprios judeus. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Pasmem, mas era uma espécie de nepotismo religioso. Os saduceus querem saber com que poder ou em nome de quem eles tinham realizado aquele milagre. Na verdade, muitos outros fatores incomodavam os saduceus. Olha, vejam só, eles se incomodavam com os discípulos que estavam ensinando como se fossem mestres, gente indouta, ensinando como se fossem rabinos. Eles se incomodavam com os discípulos que enfatizavam com toda a ênfase a ressurreição de Jesus, e os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, diferentemente dos fariseus. Eles se incomodavam com os tumultos que eram sempre desconfortáveis para as autoridades romanas. E os saduceus davam-se muito bem com os romanos. E havia sempre o temor de um levante contra os dominadores. Os romanos não queriam nunca isso. Eles se incomodavam com os milagres, que incomodavam bastante na medida em que agregavam muita gente. E a prisão tinha como objetivo esmagar ou abafar o movimento dos cristãos, dos discípulos de Jesus, abafar o crescimento da igreja. Após a prisão e a inquirição, os 2 discípulos mostraram uma convicção que surpreendeu, posso dizer que desmontou a arrogância dos poderes constituídos. Eu quero dizer que convicção faz diferença. A convicção, a força da convicção de Pedro e João desmontou a arrogância e os poderes das autoridades. Deus quer que você seja um cristão convicto, porque isso faz diferença. Deus abençoe você. Amém.